Levanto a mão. Quantos de vocês já estiveram em Praga de férias, talvez em uma viagem escolar? Nos tempos do ensino médio? Era um clássico até alguns anos atrás. Pois bem, Praga é uma cidade muito bonita, muito complexa, com uma longa história por trás. Pense em quantas dominações ela teve com a passagem não indiferente dos Habsburgos. Por um certo período, foi a capital do Império Habsburgo. E então, passou por várias fases. Cidades muito importantes dentro do Império, certamente, mas também capital de um novo estado, a Tchecoslováquia, que emergiu do caos pós-Primeira Guerra Mundial. Depois, ocorre a fase da ocupação nazista. Bem, é exatamente durante essa fase que se enquadra a nossa história. É uma história que começa em Praga, esta bela cidade. Esta cidade que varia do gótico ao barroco, com suas igrejas, seus monumentos. A Karlov Most, a Ponte Carlos que se debruça e atravessa o Moldava, o Castelo de Haciani, a Zlata Ulitska, que é o emblema de todos os mistérios esotéricos e alquímicos da cidade. Nossa história começa ao longo de uma estrada que leva de um bairro residencial chamado Liben, precisamente, a Haciani, a cidadela elevada do castelo, que pode ser vista um pouco por toda a cidade. Nossa história começa com um conversível no final de maio de 1942, que cruza a cidade de manhã rumo ao castelo. A bordo está o motorista e ao lado dele está um homem importante. Um homem que vive em Praga há algum tempo. Embora não seja exatamente amado pelos praguenses, mas ele gosta muito da cidade. E então estamos em plena primavera, bom tempo, clima ameno. Por que não dar um belo passeio de carro pela manhã, depois de cumprimentar a esposa que espera o quarto filho para ir ao trabalho com toda a calma? Um passeio de carro. Um passeio de carro comum, exceto por uma curva muito apertada, quase um cotovelo. O carro diminui a velocidade por necessidade para não derrapar, para não acabar batendo em um poste de luz. E é nesse momento, perto de um cruzamento, que enquanto o carro permanece firme no asfalto e evita a derrapagem à esquerda, algo se move. Algo se move na calçada à direita do carro. Há um rapaz, ou melhor, pareceria um rapaz qualquer, um freguês qualquer, em roupas civis que, no entanto, manuseia uma bolsa. E dessa bolsa ele tira uma metralhadora. Uma metralhadora Sten, uma metralhadora inglesa característica com o carregador montado de lado. Esse rapaz pega a metralhadora e dispara apenas 2 tiros, porque a arma trava imediatamente. Quem sabe, talvez ele tenha inserido o carregador errado, talvez não tenha puxado bem o ferrolho. O fato é que a arma se torna inútil imediatamente. O motorista ouve 2 tiros, freia bruscamente e o passageiro, seu superior direto. Ele grita algo sobre ordens furiosas. Grita quase para dar marcha à ré, para ir buscar aquele garoto insolente que ousou atirar nele. O passageiro, além de gritar, também decide tentar matar aquele garoto. E então ele se levanta, desembainha de sua coldre lateral uma pistola, uma Luger Parabellum. Tenta de mirar nele e atirar. E nem percebe que está enrolando sob o veículo. Poderia parecer uma pedra, talvez um kiwi. Não, não é nem uma pedra, nem um kiwi. É uma granada de mão. Uma bomba que explode, levanta a parte traseira do carro, destrói a roda traseira direita e arremessa tanto o motorista quanto o passageiro do veículo. O passageiro, ainda atordoado, decide descer, de perseguir aqueles 2 agressores que ainda não entendeu quem são, mesmo que tenha uma ideia de quem possam ser. Ele descarrega neles, sem feri-los, todo o carregador de sua Luger. Mas não tem consigo a bolsa, não tem outros carregadores disponíveis. E é nesse momento que o passageiro percebe que tem um lado completamente dilacerado, perde sangue e desmaia. O motorista que usou a metralhadora Schmeisser para perseguir 2 assaltantes desiste. Nesse momento estão chegando os uniformes verdes da Ordnungspolizei, a ORPO, a Polícia Municipal Alemã.
Eles percebem o que aconteceu a partir de uma cabine telefônica, chamam uma ambulância com urgência, mas não há tempo. Param um caminhão, carregam o ferido e correm para o hospital. Precisamos agir rápido, não há tempo a perder. Sim, porque aquele homem, o passageiro do conversível, que mandou o motorista parar, atirou com a Luger e percebeu seu lado dilacerado, e que desmaiou. Reinhard Heydrich foi protetor da Boêmia e Morávia e chefe do escritório central de segurança do Reich. Chamado de sádico, Reinhard Heydrich certamente não é um homem comum. Os praguenses e aliados lhe deram um apelido, mas não é o açougueiro de Praga. Sim, porque desde que se estabeleceu naquela bela cidade, Heydrich realmente fez de tudo para erradicar até mesmo a ideia de rebelião nos boêmios. Em setembro de 1941, Hitler lhe deu essa missão. Seu antecessor, Konstantin von Neurath, um ex-diplomata, é considerado muito brando. Na verdade, um fraco, sim, que permite aos tchecos até mesmo organizar pequenas manifestações de protesto contra a ocupação nazista. Isso não pode continuar. Hitler, obviamente, não está satisfeito. E a quem confiar a tarefa de repressão e governo local? A um homem que nos 10 anos anteriores nunca traiu a confiança do regime nazista? Sim, porque Reinhard Heydrich entra no mecanismo nazista em 1931, inicialmente como um simples empregado. Embora seu passado como advogado o leve, diríamos naturalmente, não dentro de um escritório jurídico do Partido Nazista, mas sim a organizar a polícia interna do aparato nazista, o que se tornará posteriormente a Gestapo. Mas antes de chegar a criar a Gestapo, que depois será confiada a Heinrich Müller, um ex-policial que depois desaparecerá no nada. Ao final da guerra, Heinrich tem em mente algo mais ambicioso, um Moloch, um enorme escritório que consiga reunir em seu interior diversas funções de espionagem, polícia, repressão. Em suma, uma máquina titânica capaz de sufocar até mesmo no sangue qualquer dissidência. É precisamente o Reichssicherheitshauptamt, o Reichssicherheitshauptamt, alto escritório para a segurança do Reich, do qual Heydrich rapidamente se torna o chefe. E Heydrich é tão confiante em si mesmo que pode escolher quem colocar no comando dos vários departamentos do Reichssicherheitshauptamt a qualquer momento. Acontece que, por exemplo, o primeiro departamento, o de pessoal, é confiado a uma criação de Heinrich Bruno Streckbach, que depois, no pós-guerra, se tornará diretor-geral das grandes lojas de Hamburgo, em desrespeito à perseguição aos nazistas. Ou a MT4, a Gestapo Geheimstaatspolizei, que é confiada, como dito, a Heinrich Müller. E então a Sicherheitspolizei, a Polícia de Segurança, o Sicherheitsdienst, o Serviço de Segurança. Ou a espionagem externa está nas mãos de um homem em quem confiamos. Já conhecemos Walter Schellenberg, autor do Rapto de Valone. Eis que Heydrich é a eminência parda do Reich milenar. Embora por trás dele se murmure muito. Dizem até que ele tem sangue judeu nas veias, mas ninguém ousa dizer isso na presença dele. Heydrich tem tanto poder que alguns o chamam de um dos golfinhos de Hitler, junto com Rudolf Hess, o secretário histórico de Hitler, que depois fugirá para a Escócia, com o conflito já oficialmente bem iniciado, para tentar um caminho de paz com os ingleses. Heydrich é o homem de confiança de Hitler, também porque ele deve a ele mais de um golpe excepcional. Primeiro, a Noite das Longas Facas, já comentamos. Heydrich também participou da repressão da sessão de assalto e do assassinato de Ernst Röhm e do Estado-Maior das Camisas Marrons. Mas Heydrich também teve envolvimento no Salon Kitty, um bordel no centro de Berlim que foi transformado em uma sala de espionagem, onde tanto as garotas quanto o pessoal são instruídos a obter informações sensíveis de todos os clientes, que são clientes de alto escalão. Até mesmo no exército, nas forças armadas ou em escritórios ministeriais. E então a Gleibitz, aquela pequena localidade na fronteira com a Polônia, onde Heydrich e seu subordinado Alfred Naujoks organizam o perfeito casus belli. Uma farsa. Ataque à rádio local,
interrompendo transmissões em polonês e deixando prisioneiros dos campos mortos no local, vestidos com uniformes do exército polonês. Para justificar o que a partir de 1 de setembro de 1939 é a agressão nazista à Polônia e, portanto, o início da Segunda Guerra Mundial. Ele está sempre lá. Sua mão está sempre lá. Muitas vezes invisível, mas presente. Veja, é um homem assim que Hitler dá 2 trabalhos delicados. Já mencionamos, é o de protetor do Reich, em Praga. Sufocar em sangue os protestos dos boêmios, que, segundo Hitler, não apreciam a grande fortuna de estar dentro do Reich milenar. E o outro cargo, muito delicado, no qual até mesmo o ditador não quer deixar suas impressões. É uma reunião interministerial para decidir o Endlösung, a solução final para o problema judaico. É Heydrich quem emite as ordens. É um subordinado dele, Adolf Eichmann, quem envia os convites para essa reunião no número 22 de Ambrose Banzi, em 20 de janeiro de 1942. A reunião que muda o curso da história, que estabelece as diretrizes para o extermínio dos judeus na Europa. Heydrich torna-se um alvo dos aliados, bem como do governo cego no exílio, que ambos querem eliminar dos órgãos gram-nazistas. Não apenas pelo seu papel dentro do Reich Sicherheitshauptamt, mas também pelo que está fazendo na Boêmia e na Morávia. É assim que, enquanto Heydrich reúne muitos homens da SS, mas também membros dos ministérios de uma vila no Wannsee, de Londres, chegam comandos. Tchecos exilados treinados pelo Executivo de Operações Especiais, o Executivo de Operações Especiais. Poderíamos chamá-lo de precursor dos modernos comandos britânicos. Este pequeno grupo de patriotas tchecos, que vestem uniformes britânicos em Londres, mas que ao voltar para casa se vestem à paisana. Faz parte da Operação Anthropoid, o assassinato de Reinhard Heydrich. O pequeno grupo estuda por semanas, por meses, todos os trajetos que Heydrich faz de casa ao castelo de Hraciani, deste ao campo de aviação, seus deslocamentos pela Boêmia. Procura o ponto fraco, o momento e o local para agir. E é aquele cruzamento ao longo do trajeto entre casa e trabalho. Justamente porque há aquela curva em cotovelo que obriga qualquer veículo a reduzir a velocidade, a prosseguir quase a passo de homem. É nesse momento que Heydrich estará vulnerável, especialmente na bela estação, quando, aproveitando o clima ameno, decidirá andar com um carro conversível aberto. E são exatamente 2 homens daquele comando que intervêm naquela manhã, um com a metralhadora e o outro escondido lançando a granada de mão. Ambos conseguem fugir do local do ataque antes da chegada do Orpo, antes da chegada da Gestapo. Heydrich, como dito, é carregado naquele caminhão, é levado às pressas para o hospital. Mas há algo que os médicos não sabem e que os militares do Orpo subestimaram. Os estofamentos da Mercedes em que Heydrich viajava, que foram arrancados pela explosão da granada, contêm crina de cavalo. E alguns desses crinos entraram em contato com o lado rasgado de Heydrich. Com o sangue e carregando-o no carro e depois do carro, que não podia mais se mover, para o caminhão. O sangue de Heydrich entrou em contato, primeiro com esses crinos e depois com a sujeira da caçamba do próprio caminhão. Após 2 dias no hospital, as feridas de Heydrich infeccionam, causando septicemia. Ele tem febre alta, entra em coma e morre em menos de 1 semana. Os médicos poderiam ter salvado sua vida se soubessem a tempo desse detalhe. Poderiam ter dado a ele penicilina para evitar essa infecção. E assim não foi. Heydrich morre e, em seu funeral, Hitler renomeia o Endlösung para a Operação Rainer. É uma espécie de homenagem que o ditador presta a um de seus servos mais fiéis e impiedosos. A partir daquele momento, se tornará quase uma questão pessoal. No lugar de Heydrich, como chefe do Reich Sicherheitshauptamt, assume Ernst Kaltenbrunner, um homem bem diferente do seu antecessor. Enquanto Heydrich era amante da arte, da música, até do sadismo, Kaltenbrunner é impiedoso, brutal.
Ele não usa meias palavras nem ao lidar com seus subordinados e muito menos ao tomar decisões que afetam a vida, e nesses casos, a morte de milhões de pessoas. Os patriotas cegos, por outro lado, são traídos. Depois de se refugiarem em uma igreja que ainda existe hoje, a Igreja dos Santos Cirilo e Metódio. Em Praga, um informante alerta a Gestapo, que cerca a igreja e ordena que os cegos se rendam. O comando se recusa a obedecer, tranca-se na cripta e dispara pela fresta, ainda visível na escadaria da igreja. Quando percebem que não resistirão, os sobreviventes guardam a última bala para se matar, preferindo isso a cair nas mãos da Gestapo. Vai ser muito pior para os habitantes de uma pequena aldeia perto de Praga, chamada Lidice, suspeitos de terem dado abrigo aos comandos paraquedistas de Londres, mesmo que na realidade fossem completamente estranhos. Os moradores de Lidice serão massacrados e a aldeia destruída num clássico ato de vingança nazista. Uma herança amarga e doentia deixada por aquele homem. O açougueiro de Praga, o carrasco, a eminência negra, o golfinho de Hitler. O homem que, com seu sorriso gélido, com os olhos azuis desbotados, com aquela incrível combinação entre a cultura pessoal e o sadismo, havia transformado uma cidade bela, muito bela, romântica, em um inferno. Um inferno. Que só terminaria muitos anos depois, através da libertação e depois o longo período da ditadura comunista. Um inferno que, no entanto, ainda é lembrado hoje pelos sinais de balas na Igreja do Santo Cirilo e Metódio, do Memorial de Lidice e da memória que ainda hoje é o maior elemento para lembrar o que foi e o que não deve mais acontecer. Obrigado a todos.